Estamos hoje começando mais um podcast aqui da Serra de Itaqueri. Temos dois candidatos ilustres hoje aqui, tá? Camila e o Sérgio. A Camila, secretária de Turismo de Analândia e agora presidente de fato da Serra de Itaqueri. Sérgio Esteves, um artista já conhecido, muito bem conhecido aqui na Serra e que veio contar um pouco da sua história. Estamos aqui para bater um papo bem descontraído a respeito do turismo, do desenvolvimento da Serra e o que um artista pode contribuir para o turismo aqui da Serra de Itaqueri. Bem-vindos os dois, espero que seja um dia bom para nós e que tudo dê certo. Será. Camila, quer falar um pouco de Analândia para começar? Sim, primeiro prazer estar aqui novamente, né, Walter, para falar tanto da Serra quanto de Analândia. Prazer, Sérgio, estar aqui com você também. Bom, vamos começar, né? A gente mudou aí agora, teve a eleição da Serra semana passada, então agora eu estou à frente da presidência, junto com a Juliana lá de Peúna e com o Beto de Tirapina. E aí a gente dá continuidade nesse trabalho que vem sendo feito aí, que estava à frente o César e o Tito, né? A gente tem bastante coisa aí para dar continuidade. Uma das coisas da Serra que a gente precisa finalizar é o Sinaliza Serra, né? Que a gente começou lá no meio de maio, mais ou menos junho, que o deputado esteve lá em Analândia com essa proposta e a gente vai conseguir sinalizar aí a Serra do Itaqueri através da Fundação Florestal. Sexta-feira eu tenho uma reunião com eles e aí é o primeiro projeto que a gente dá andamento pela Serra. Tem também o projeto da comunicação, a gente vai fazer a criação de um grupo, né, a princípio com os gestores dos 15 municípios, para a gente tratar sobre a comunicação, sobre o marketing aí, a pedido do governo do estado. E tem outros projetos, eu preciso escutar primeiro, né, quais são as demandas aí da Serra do Itaqueri, do pessoal, para a gente poder dar andamento nisso. Tá, e esse projeto de comunicação, ele vem através do Estado ou o Estado solicitou e a Serra vai ter que procurar parceiros ou vai ter que bancar esse custo da comunicação da Serra? Então, a princípio foi uma sinalização ali do governo do Estado, através da ANA, né, da Secretaria de Turismo e Viagens, e a gente, a princípio, pensou na criação do grupo, para a gente diminuir um pouquinho, né, já que a Serra tem bastante associados. Então, primeiro a gente vai tratar desse assunto com os gestores e procurar saber qual que é a indicação aí do governo do estado. Então, eu não sei ainda ao certo como que vai ser esse programa, mas eu sei que é um programa que vai ter sucesso. Que bom. É interessante falar isso porque a Ana é uma pessoa que está há muito tempo já na Secretaria de Turismo, conhece tudo de marketing, Sim. tá? Pode ajudar muito e vai ajudar. Uhum. E nós temos o Roberto Lucena, que é um super Parceiro. secretário de turismo, parceiro da Serra e que já fez muito pela Serra e vai continuar fazendo. Então eu acredito que dê para a gente fazer aí uma parceria com a Secretaria de Turismo para que eles possam até divulgar a Serra, porque hoje as verbas do DAD você tem 15% que você pode utilizar para custeio. Exato. Não sei se esse custo entraria nesse custeio ou se cada município tem a sua destinação. Eu acho que já. Acho que vai ser uma tratativa ali com eles, né? Mas eu acho que só esse espaço, só essa indicação deles ali pra gente já é uma grande... Já ajuda Tem bastante. até um setor ali que a gente precisa explorar bastante, que são as participações nas feiras, né? Sim. Eles encaminham pra gente o calendário das feiras anual, e aí pode ser um início disso, né? Da gente estar ali presente sempre em algum stand representando a Serra do Itaqueri, né? Sim. Quando eu fui diretor de turismo em Barra Bonita, isso foi lá atrás, em 2005, nós participamos da Feira de Turismo de Gramado, que é um festival que tem todo ano, a partir de outubro, novembro começa e vai até meados de novembro. E nós participamos por Barra Bonita num stand da prefeitura, da Secretaria de Turismo. Na época era o Fernando Longo, o secretário, e ele gostava muito de fazer eventos itinerantes e esse evento lá em Gramado era um evento que ele dava preferência. E vale muito a pena. A Serra hoje ela tem conteúdo, ela tem o que mostrar em Gramado, porque não é só um município, são 15 municípios que têm esse apelo turístico, e eu acredito que seria bom esse ano participar desse evento lá de Gramado. É uma solicitação que a gente tem, inclusive com a secretaria coloca o stand dela lá, e nós gostaríamos da Serra também participar com todos os municípios no stand da secretaria. Sim, vamos pleitear isso. É isso aí. Então,
Fique à vontade para continuar falando sobre a Analândia, quais são os seus projetos, o que você pretende esse ano 2025 e os 4 anos de gestão que você vai estar à frente. Primeiro preciso organizar lá o turismo de Analândia, né? Analândia é uma cidade pequenininha, mas eu acho que a organização do turismo ainda está muito falha. Então, eu acho que primeiro é esse planejamento, inclusive para a gente poder tentar aí uma pontuação melhor no ranqueamento, né? Que é muito importante em decorrência da verba do DADTUR. Então, meu primeiro passo é planejar para a gente poder começar o caminho certo ali no turismo, né? Eu até fiz uma mudança ali na rede social e coloquei o slogan venha viver um turismo diferente, porque realmente é isso que eu queria. Eu quero mudar a visão de todo mundo ali do que é o turismo para Analândia, que é uma cidade parecida com Águas de São Pedro, que a gente tem praticamente o turismo como carro-chefe. Só que eu acho que há muito tempo isso não tem sido colocado realmente como é necessário. Então, meu primeiro passo é planejar o turismo, e aí minha secretaria ela é junto com a cultura e com o esporte. Então, eu tenho ainda 2 setores ali para alavancar, e a cultura que anda em conjunto ali, né, com o turismo. É uma das coisas também que deu um start ali. E na sua visão, turismo e esporte juntos tem a ver com a história do município, o que o município oferece como turismo, ou seria melhor que cada um tivesse a sua pasta separado e cada um tivesse um projeto separado? Turismo de um lado, turismo e cultura, né, que tem muito a ver, e esporte do outro lado. Então, o que ali, você acha? no município de Analândia, eu acho que é necessário essa separação. A gente não tem um histórico de, apesar da gente saber hoje que turismo esportivo é um ramo aí em crescimento, mas a cidade de Analândia, primeiro que ela não tem estrutura para receber grandes campeonatos, grandes competições. Então, eu acho que, no momento, a separação da secretaria seria o ideal, porque aí o turismo e cultura ali tem tudo a ver, né? Uma cidade com uma comunidade ali que está inteiramente inserida no turismo, e aí ela andaria em conjunto. Porque eu vejo muito a Analândia, sempre tive essa visão de ser uma cidade boa para se descansar, para contemplar a natureza, e o esporte, os eventos esportivos, é muita agitação. Tá? Sim. Tem, além de reuniões e usar escolas e competições de grande porte, sempre tem aquela agitação na cidade, e o turismo lá é visto como um turismo de descanso. Um turismo mais tranquilo. Eu acho interessante a gente receber, até agora em fevereiro a gente recebe uma competição de corrida, que aí é um porte menor, né, e a gente tenta fazer um circuito que contemple a cidade, porque tem alguns pontos ali da cidade que você consegue ver o nosso principal cartão postal, que é o Cuscuzeiro e o Camelo, né? Então, a gente consegue ainda receber essas competições de pequeno porte. Rally, a gente tem muita procura, por conta mesmo do relevo ali e tudo, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é nesse ponto mesmo. Eu não consigo receber grandes competições, inclusive porque eu tenho essa perspectiva do turismo ali de descanso. E é um município menor que os grandes municípios que recebem essas competições. Lá em Barra Bonita nós recebemos muita competição de estudantes, tá? Medicina, jurídico, tem várias competições das faculdades e universidades, e chega a ter 2.000 pessoas na cidade fazendo bagunça, porque eles vão realmente para aquilo. Eles fazem as competições e à noite, das 8, 10 da noite até às 6 da manhã, é barulho. Sim. É muita festa, é muita bebida, tem de tudo que você imagina. Eu já fui uma coisa ruim para a cidade, porque ela traz divisas, ela traz dinheiro para a cidade. Teve uma época, e eu sei disso porque nós somos comerciantes, eu tenho lá a hamburgueria há 24 anos, e nós participamos de vários desses eventos, e traz um poder aquisitivo muito grande, porque eles vêm para gastar. Vêm para gastar e vêm para consumir. Porém, a cidade tem que estar preparada para esse tipo de competição. A gente já recebeu algumas propostas, eles encaminham para a gente por e-mail, né? Que gostaria de ter a cidade como sede dos jogos. Mas primeiro que a gente demanda essa estrutura, que hoje a gente não tem, né? Teria hotelaria, restaurante, tudo que a gente ainda não consegue atender. E a estrutura esportiva deles também tem que ser grande, né? Então tem que ter quadras, piscina olímpica, que é uma coisa que também o município de Analândia hoje não conseguiria. O nosso forte ali no esporte são o esporte que a gente pratica mesmo na comunidade ali. A gente tem muito campeonato municipal, né? E eu acho que o foco do esporte ali seria esse, por enquanto. Eu vejo a Analândia como um município que tem uma potencialidade muito grande para o golfe.
pro golfe. Que é um esporte mais elitizado Sim. e é tranquilo, que o pessoal viria para a cidade para praticar o golfe. É uma Eu ideia. acho que é uma ideia legal para vocês, que assim, aonde eu conheço que existe essa modalidade, traz um público muito bom para a cidade. Interessante. Tá? E famílias. Família, né? Eles vêm para praticar e a família vem para descansar no mesmo período. Que ali é perfeito, né? Mas eu acho que o turismo e a cultura, para mim, seria ideal ali, né? Uma secretaria que... A cultura, para mim, é muito importante. Então, uma das coisas que eu dei o start ali foi a gente acertar a cultura, que lá também estava... E aí a gente recebeu o Paulo Gustavo, Aldir Blanc, então eu precisava manter o sistema da cultura, né? Uma coisa que está em andamento ali e que eu espero que dê muito certo. Tá bom, parabéns. Obrigada, E agora vamos falar um pouco da Serra. Qual seria o seu projeto principal para a Serra? Você já falou da sinalização, que é o primeiro projeto que está em andamento, que a gente já vem acompanhando. Tá? O da Mas comunicação. Você deve ter alguma coisa em mente. Sim, então, na verdade... a Camila pensa para a Serra do Itaqueri. Então, na verdade, Walter, eu acho que ali na Serra, primeiro a gente precisa estruturar isso. Eu acho que na última reunião a gente conversou um pouco sobre o estatuto, então precisa rever essa parte jurídica para a gente poder dar andamento da maneira como seria melhor ali, né? Mas eu acho que tem muita coisa que dá para fazer na Serra, né? Cada vez que a gente conversa com uma pessoa diferente, de uma cidade diferente, a gente tem ideias diferentes. Mas eu acho que uma das coisas assim que mais eu gostaria que acontecesse são os roteiros. Mas eu sei que já existem alguns roteiros, mas eu queria que isso começasse mesmo de fato. É o turismo da prateleira que a gente fala, né? É realmente você poder procurar uma das cidades e encontrar um roteiro que você consiga fazer entre as 15 cidades, ou a gente diminua isso. Isso é uma das coisas que eu gostaria de priorizar mesmo, da gente tentar roteirizar e fazer funcionar mesmo. Isso é legal, porque nós temos aí vários projetos de roteiros e de caminhos, principalmente caminhos religiosos, tá? Sim. Nós temos aí o Sérgio Esteves, que tem a arte dele também voltada para a arte sacra, né? E a gente pensa muito em relação ao mosteiro lá de Torrinha, tá? Então nós estamos preparando aí o Caminho de São José, que vai de Corumbataí até Torrinha. Tem o Caminhos do Mosteiro, que já é realidade, que vai de Piracicaba a Torrinha. Tem o Via Lúcis, que vem de Jaú até Torrinha, sempre terminando no mosteiro, porque o nosso projeto, que eu tenho lá com o Padre Newton, com o Ney, todos os caminhos levam ao Paraíso, que é o Mosteiro do Paraíso. Tá? Nós temos lá de Santa Lúcia até o Mosteiro, que já sai um pouco da Serra de Itaqueri, né? Mas eu não vejo a Analândia em nenhum desses caminhos, porque a Analândia está meio que isolada naquela ponta da serra, né? Isso. Existe algum trajeto que você entenderia que daria para usar a Analândia para um caminho religioso até o mosteiro? Você acha que tem alguma coisa, que nem Santa Teodóxia, parece que o padre tem intenção de fazer também, tem ligação para a Analândia, que dê para a gente incluir a Analândia nesses caminhos? E lá em Analândia a gente tem o turismo, né, o católico ali muito forte, né? Então a gente tem grandes festas todas em volta da Igreja Católica. E a gente tem um passeio que é a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que é muito procurado, então, por essas pessoas mais religiosas, que tem a imagem lá, né? Então o pessoal vai muito lá. Faz esse passeio que vai até a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que já tem esse histórico, né, de religiosidade. Poderia até criar esse caminho, porque o caminho que vai até o mosteiro não é só de ida, tá? Ele vai receber pessoas lá, mas ele vai mandar pessoas de lá também para os municípios. Então interessantíssimo. Então seria interessante criar isso para a gente poder fazer uma integração também religiosa de Analândia com o mosteiro. E aí o meu papel na presidência seria essas articulações, que eu acho interessantíssimo. Vocês têm as ideias e eu preciso articular isso. Legal, isso é legal. E falando dessa arte sacra, já chamando o Sérgio aí para a nossa conversa, eu queria saber de você qual é a importância, como você vê a importância do artista plástico, dos artesãos e de todo o comércio voltado para essa arte, para o turismo, para o desenvolvimento do turismo na Serra de Itaqueri. Eu acho essencial. Eu acho que é um dos pilares, né, de você sustentar ali o turismo, é essa parte da cultura, né, essa parte voltada por artista plástico, para o artesão, porque você não viaja em nenhum lugar se você não levar nada de lembrança, né? E aí vem o papel aí importantíssimo, que é uma das coisas que eu gosto mesmo de fomentar ali em Analândia. Quando a gente faz algum evento, eu gosto da presença do artesanato ali, eu acho isso primordial. E convidar o Sérgio para falar um pouco da sua arte, ver o que você... Inclusive já ficou a dica para Camila, o César, que ela está substituindo agora na presidência da Serra de Itaqueri,
com o primeiro mandato dele também como secretário de turismo em Torrinha, assim, acho que como você está assumindo, Eu acompanho o César desde lá. um dos primeiros trabalhos que ele realizou lá no mosteiro foi me convidando para fazer uma obra lá no mosteiro. Então fica a dica aí para você que está começando. Comece bem, né, com o trabalho do Sérgio, não especificamente do Sérgio, mas já ilustra, são marcos, né, que você acaba colocando. Essa minha experiência que eu tenho, como o Walter falou, de marcar coisa cultural, a gente sempre leva na memória o lugar que você fica e as coisas que você viveu lá. Então, imagens de obras, de até material de artesanato ou gráfico, isso fica na memória da pessoa, né? Então é sempre importante a parte artística, ela ajuda a ilustrar o lugar, né? Ela nada mais nada menos que isso. Não é o trabalho do Sérgio que está sendo oferecido ou do artista tal. Na verdade é um trabalho que a pessoa consumiu lá. Eu até brinco com o pessoal, ninguém vai para a Disney para comprar uma camisa da seleção brasileira. Você vai para a Disney para pegar Mickey, para pegar coisas de lá. Quem vai para a Analândia, para a Água de São Pedro, Barra Bonita, quer levar alguma coisa de lá. Não uma coisa que ela tem no seu lugar, né? E o artista, às vezes, tem esse trabalho, tem que ser até feito também com alguns artistas e artesãos, para entender que essa imagem cultural da cidade, ele tem que transportar para o trabalho dele. Ele tem que adaptar para o trabalho dele, né? Eu estou aqui para o interior, vamos fazer 13 anos, né? Que eu vim de São Paulo, e eu entendi que é necessário eu adaptar o meu trabalho para o lugar, e não aquilo que eu fazia simplesmente. Então, sempre o artista e o artesão, ele tem que ser, ao mesmo tempo que ele tem que ser criativo, ele tem que ser uma pessoa que tem que sair da zona de conforto o tempo todo. Ele tem que se adaptar, ele tem que entender, ele tem que renovar. Isso é obrigação do artista, é o que sustenta a arte, é a renovação, é a busca da criação. E não só fazer a mesma coisa o tempo todo. E assim como todo ser humano, né, Sérgio? E julgar isso é uma lição para todos. E tem que entender que as pessoas vão consumir aquilo que é diferente ou que é novo. Às vezes o diferente que é novo causa uma repulsa, porque também é uma coisa do ser humano, mais do que artista e o meu talento em si, eu fui obrigado a estudar o que é o gosto das pessoas com relação à arte. E o ser humano em si, ele tem repulsa ao que é muito novo. Então é necessário você fazer sempre um trabalho de mostrar que aquilo é bom, né? Às vezes em doses, porque o que é muito novo, o ser humano, ele... Por isso a preocupação do marketing da Serra. A Serra divulgar o que ela tem para que a pessoa e a tenha arte conhecimento. Acaba tornando esse impacto do novo um pouco mais suave, fica mais lúdico. E até a maneira de divulgar, né, Sérgio? Você divulgar, nós temos cachoeira, serra, todo mundo tem. Um exemplo, mas você fazer um marketing diferenciado, utilizando os artesãos, os artistas da região, isso valoriza até o marketing. Na hora de você estar divulgando. Uma prova disso é o mapa turístico da Serra do Itaqueri, né, que é bem diferenciado. Eu fiz já tem 6 anos que foi feito. E nós temos alguns trabalhos seus aí num vídeo que você encaminhou. Isso, exatamente. E a gente vai colocar aí, você pode colocar? E essas imagens, querendo ou não, as pessoas estão carregando. Quem vem visitar aqui a Serra, leva essas imagens. O mapa da Serra ele foi criado nesse intuito. É aquele mapa que a pessoa olha e fala, nossa, que lugar legal de passear. Mesmo que ela nunca tenha visto. Então a arte tem essa função, ela deixar uma coisa gostosa. E quando a gente se veste bem, se arruma bem, e a pessoa que vem te visitar percebe você assim, percebe o carinho que você tem com o lugar que você está. Sim. Então a arte, ela também passa um pouco isso. Poxa, essas pessoas gostam daqui. Olha que capricho que eles têm com as coisas, com os detalhes, com o material que apresentam. Né? Então a arte tem essa função, né? É deixar a coisa... E é interessante quando você fala que você tem que se adaptar ao local que você vive. Eu vivi isso como pessoa, tá? Não como artista, porque eu não sou artista. Tá? Tenho os meus filhos que todos eles são músicos, né? Que também é um tipo de arte. Mas eu vim de São Paulo, quando eu estava em São Paulo, quando eu falei, eu vou fazer faculdade, eu ia fazer turismo. Aí em São Paulo, trabalhava no banco, falei, vou fazer turismo para quê? Aí fui fazer ciências contábeis. Fiquei lá no banco durante quase 20 anos, trabalhando no banco, e de repente resolvi mudar para Barra Bonita. Cheguei em Barra Bonita, eu falei, e agora? Vou mandar currículo para que banco? Se tivesse feito turismo, hein?
Então, aí eu fui diretor de turismo, me envolvi com turismo, tenho uma hamburgueria lá há 24 anos, tudo coisa que eu tive que me adaptar ao local para poder sobreviver. E aí conheci as outras cidades da Serra, comecei a participar e prestar serviço para as prefeituras, e falei, mas eu não tenho turismo. Aí eu fui fazer especialização em regionalização de turismo, para poder me adaptar. E agora terminei o curso de gestão pública para poder fazer os projetos dentro das prefeituras de acordo com o que manda a lei. Então tudo isso é uma adaptação que o artista tem que ter, mas que todo ser humano tem que ter. Sim. Né? Mas essa sua adaptação, você percebe, essa sua parte administrativa, vamos dizer assim, ela foi importantíssima para a sua boa entrada no turismo. Sim, que muitas vezes a pessoa que já está no turismo direto, ela esquece de profissionalizar a sua atividade. Então, profissionalizar, às vezes, não é só ganhar dinheiro, é saber ler, interpretar leis, interpretar situações de contratos. Então, você tem uma parte formal, mesmo na parte minha artística, que é muito importante. Sim. Isso eu cobro muito de alunos, que essa parte de se formalizar, de se profissionalizar. Porque assim como o turismo, você vai fazer turismo, até tem, você o quê? Está fazendo o quê? Que você é turista? Turista. A palavra turismo, ela já tinha uma depreciação. Assim como o desenhista, artista também já tinha uma depreciação. Sabe que numa das entrevistas que eu dei quando eu era diretor de turismo, eu não era formado em turismo, na época não tinha nem a especialização, e um repórter me perguntou, e ele já sabia que eu não tinha essa formação, né? Como ele era da oposição, ele me perguntou, qual é a sua formação para ser secretário de turismo, né? Eu falei, olha, são as mais de 1.500 cidades que eu já visitei como turista, então eu sei o que o turista precisa. E ali foi a minha resposta que acabou com a entrevista. Né? Então eu acho interessante campo, isso, né? Porque é importante você estudar, é importante você se formar, mas é importante também você ter a experiência junto com essa formação. Exatamente. Em tudo que você faz. Tá? Os meus filhos são músicos, nenhum deles segue a profissão de músico, todos eles têm essa formação, mas eu tenho um filho que é engenheiro ambiental, tenho um filho que é tatuador, e tem uma que está fazendo oceanografia. Nada a ver com a música, nenhum dos três. O artesanato ainda... A minha filha também é engenheira florestal e não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Também está desenvolvendo o lado artístico. Tem um lado... Mas ela é engenheira florestal e nem quis saber da parte de arte e cresceu com isso o pai fazendo coisa, né? Foi participar na TV Cultura, ela gravou Vila Sésamo, né? Porque precisava levar o pessoal de funcionários, né? E pessoal de lá. Então, mas não tem essa... Então, a convivência, né? Já é um campo, como você disse. Você fez pesquisa de campo. Sim. É uma prova disso, por exemplo, eu sou um dos poucos professores, por exemplo, na Belas Artes, que não é formado na Belas Artes. Né? E eu não tenho mestrado, eu só tenho especialização, né? Só tenho lato sensu. E você fala assim, pô, mas como é que você dá aula na Belas Artes? Por conta de ter trabalhado em Riachuelo, Metrô de São Paulo, TV Record, TV Cultura. Esse background, né, de outras atividades me avalizou. Te dá a capacitação para fazer o que você precisa fazer. Me habilitou a estar fazendo outra função que aparentemente não direta, né, do que você tem a formação. Mas é assim mesmo, a parte... E a Camila também falou que ficou 9 anos, né, afastada do turismo, e você estava fazendo outras coisas, tinha outros projetos? Trabalhei, na verdade, na área jurídica, eu trabalhei com cartório 9 anos, mais de 9 anos, né, eu fiquei afastada, que eu saí de Analândia e fui para outro cartório, então... Eu fiquei totalmente longe do turismo. E ainda tem essa pergunta, né? Fala, mas você tá voltando, você não tava no turismo, não trabalhava em outra coisa. Tem ainda esse preconceito, né? É mais gostoso trabalhar com turismo. Né? Exatamente. Eu tô muito feliz. Mas, na verdade, a minha formação de coração, né? Eu sou turismóloga, eu escolhi essa profissão. É que, no decorrer da vida, a gente começa ciclos, encerra ciclos, né? Assim mesmo. Mas eu acho que isso que você falou, essa vivência, né, a experiência faz todo sentido. Toda essa bagagem que você carrega te traz uma experiência de você realmente ocupar aquele cargo e ter sucesso. E isso a gente espera de todos, né? Exato. Porque você ter uma formação não quer dizer que você é um bom profissional. Você ser um bom profissional, você precisa da formação para saber onde você quer chegar. Então uma coisa é linkada à outra, né? Uma vez essa coisa de tem a formação entre várias palestras que eu fiz uma vez na PUC, uma semana de comunicação, eu fui chamado lá para falar do trabalho que eu estava desenvolvendo na TV Cultura e me questionaram lá, pô, você é professor da Belas Artes, por que
as TVs, as empresas não têm tantos profissionais que são formados na faculdade trabalhando. Por uma questão simples, ninguém consegue interpretar através de uma tese de mestrado ou um TCC se aquela pessoa é muito boa no que ela faz. Ela só mostra que ela estudou, ela está apta, está formada, mas você não consegue, através de uma tese, saber se a pessoa é ideal para a profissão. Então são outras exigências, exige-se outras atribuições, outras experiências, né? Então por isso que não se tem, né? Diferente de alguns outros lugares, onde às vezes as empresas já vão nas faculdades, já vão nesses lugares buscar esses profissionais, não, a pessoa se forma, ela tem que cavar aí o mercado de trabalho para ir mostrar se tem capacidade. E a mesma coisa eu falo, Sérgio, dos artistas, tá? O artista, eu sempre digo que 50% é talento e 50% é dedicação. Não adianta a pessoa ter um talento, saber fazer e não estudar para melhorar aquele traço, para melhorar o ambiente em que ele trabalha. Eu acho que a dedicação e o estudo tem que ser constante também para o artista, né? Desse do estudo, você foi até gentil aí. Eu diria que 80% é ralar, é suar, e os 20% é talento, que é a parte fácil. Talento você tem ou não tem, ponto, né? Agora, a sua evolução profissional depende do que você falou. Estudar bastante, trabalhar bastante. Eu não desenho hoje como eu desenhava quando era adolescente. E já tinha talento. Eu tive que evoluir. E outras, eu fui percebendo que às vezes o seu desenho, você não melhora um desenho, por exemplo, no caso meu, desenhando. Eu tive que melhorar meu desenho estudando. Tanto que quando um aluno está com problema de criação visual, o que eu falo para ele vai ler alguma coisa. Porque a leitura é onde você consegue resgatar da sua memória, do seu repertório, uma imagem que não tem uma referência ali no momento, né? Então a melhor maneira é criar. Eu digo isso também por experiência própria, da minha formação, apesar de ser artista plástico, minha formação em artes cênicas. Eu fiz só depois a especialização em artes plásticas. O meu desenho melhorou assustadoramente quando eu comecei a fazer teatro, e teatro de bonecos. Você fala, nossa, mas o que tem a ver? Eu nunca desenhei tanto na vida fazendo teatro. Você fala, mas por quê? Porque são atribuições ou áreas que exigem o profissional imagético, né? Dentro de uma empresa tem possibilidades de você explorar a imagem, porque você precisa se comunicar com funcionários, você precisa falar da sua empresa, você está trabalhando com imagem o tempo todo. Então o artista adapta a imagem dele, o trabalho dele, para o que determinada empresa, cidade, lugar precisa. E é essa sacada que esse artista tem que ter. Não é você estar ali no meu ateliê e achar que vão bater lá no meu ateliê, Sérgio, faz para mim aqui um trabalho, um desenho. Não é assim. Eu fiz isso na sua casa. Eu fui lá bater, faz para mim o logo do caminho do São José, lembra? Nesse caso é uma das... Mas você já viu alguma coisa minha. Sim, já conhecia. Uma referência, não foi uma coisa que caiu do não nada, eu vou falar com o Sérgio. Eu preciso do Sérgio. Eu também nunca fui, pelo menos acho que nunca fui um cara assim do tipo, eu sou o bonzão, vem aqui na minha casa, né? Não, nunca fui assim. E entendo que o artista, pelo Aliás, ele tem um café muito bom lá, viu? Se você quiser visitar. É o de Torrinha, o café de Torrinha. É o café de Torrinha. E sempre eu falo, pessoal, é aquele velho ditado, né? O artista tem que ir onde o povo está. Não à toa eu participo das reuniões da Serra desde 2016, que quando eu mudei em 2015 para São Pedro, né, onde eu moro até hoje em Chácara, eu comecei a participar das reuniões da Serra para entender o que era turismo. Então, assim, eu já fiz inúmeros trabalhos para turismo, mas por conta de quê? De aproveitar. Temos muitos artistas na Serra de Itaqueri, mas eu não os vejo por aí fazendo. Eles não se apresentam, eles não querem, às vezes, talvez mudar a sua... Então, eu fiz um investimento para conhecer turismo. Tem gente que paga a faculdade, eu gasto o meu dinheiro para ir nas reuniões, né, por custo meu, porque eu entendo que é importante. Tanto que hoje o pessoal fala, Sérgio, Sérgio, eu já não sou mais Sérgio de São Pedro, né, nem de Águas, eu sou Sérgio da Serra de Itaqueri. E o Sérgio esteve. O Sérgio esteve da Serra de Itaqueri. Nome, Então já fiz lá, como você disse, o Caminho do Mosteiro, o logo é meu, do Via Lucis, né, o do São José, São José, que ainda não saiu do papel, ainda está o também, projeto. Não é o meu trabalho, mas eu refiz a credencial do Caminho do Sol, aquela que é lá do Palma, que sai de Santana de Parnaíba, vai até a Água de São Pedro. Então tem essa parte imagética que as pessoas precisam.
Mas cadê o artista para te ajudar? Não pode depender só do Sérgio. Eu acho que cada cidade tem que promover seus artistas, tem que promover os seus artesãos a participarem do que é conhecer turismo. Mas eu vejo isso também, Sérgio, não só no artista e no artesão, eu vejo isso também no trading como um todo. Sim. Tá? Porque como a gente começou a despertar esse interesse do turismo há não muito tempo, tem regiões aí que tem 100 anos de turismo, né? O poder público, ele faz a sua parte, ele dá toda a infraestrutura, ele procura fazer o desenvolvimento, o marketing visual, as festas, para trazer gente de fora para a cidade. E eu vejo muito também no trading turístico, a pessoa ficar ali acomodada. O turista tem que vir aqui. Eu tenho um restaurante e está com a placa lá, o turista tem que achar. Ele não participa muito das reuniões para falar, nós estamos aqui para atender os turistas que vocês vão trazer para cá. Vamos fazer, uma parceria público-privada para que a gente possa atrair mais turistas. Tá? E ver o seu vizinho como adversário e não como um parceiro que pode alavancar o próprio movimento dele. E lá em Gramado, nas Serras Gaúchas como um todo, a gente vê essa parceria. Tá? Você entra num restaurante, você tem lá uma caixinha com cartão de todos os outros restaurantes. Você entra no hotel, você vê uma caixinha com cartão de todos os outros hotéis. E normalmente, onde você vai buscar a informação turística, tem propaganda de todo mundo, não tem distinção de que esse aqui é melhor ou esse é pior. Tem de todo mundo. O turista chega lá e ele escolhe onde ele quer ficar. Né? O nível de qualificação, o nível de conforto, ou o nível a qualidade do alimento que ele vai consumir, ele escolhe. Mas está lá de todo mundo, desde do principal, que é o hotel principal da cidade, normalmente o mais caro, até o mais barato, aquele que serve o marmitex. Todos estão na prateleira. Eu acho que esse é uma dificuldade que a gente tem, né? E eu acho que eu vejo ali no Grupo da Serra um grupo muito consolidado, assim, né? Muito forte. E eu acho que é um trabalho que o César vinha fazendo de conscientização do trade, que é bem difícil mesmo. É uma coisa que é a longo prazo. Mas eu acho que conforme vai caminhando as coisas, não tem mais espaço para esse tipo de... Eles vão começar a perceber que eles não se encaixam mais. Eu acho que é um trabalho... eu acho que esse é um trabalho dentro de cada município, né? O secretário chamar todo mundo para conversar. Você não veio na reunião, então eu vou até você e vamos conversar, vamos entender o que a gente quer fazer no município, para que os comerciantes, não os adianta hotéis... deixar um município e falar assim, não vou chamar, e o município se vira. Esse município não indo, ele quebra esse quantitativo de escolha que você tem. Eu até dou exemplos de algumas lojas, né, que você vai numa loja onde tem uma arara cheia de roupas, se só tem 3, 4 peças, você não leva nenhuma. Quando você tem uma opção de escolha grande, você leva às vezes 3, 4 peças. Né? Então é também assim na arte, e é o que a gente cobra do pessoal. Não adianta eu ser só um artista muito bom no que eu faço. Eu tenho que ter um entorno bem estabelecido. Cumprir prazo, saber ouvir, saber adaptar meu trabalho. Se a pessoa vende a melhor coxinha ali do mundo, não é só a melhor agora, bom, a melhor coxinha do mundo eu já faço. Pois bem, então o que eu vou caprichar agora? No estabelecimento vou fazer bancos legais, acomodar, vou fazer para entrega. Dá conforto para vender aquela coxinha. Você tem um entorno daquele seu produto. Então você não é só buscar ser o melhor. É ser o melhor, mas entender o entorno. Então não adianta eu estar numa loja maravilhosa onde eu vendo essa coxinha maravilhosa e os meus vizinhos estão ruins, a praça está suja, não tem banheiro. Você acaba... Então, quer dizer, eu tenho que me importar assim com o banheiro, se o canteiro está bem cuidado, se a rodoviária está limpa, porque essa pessoa vai chegar lá assim, né? Não vai só no meu lugar. E isso, eu estou percebendo, muitas cidades já estão percebendo isso, né? A interação entre o poder público e a iniciativa privada. Está entendendo que o poder público faz até um X, mas o outro depende da iniciativa privada se resolver. Né? Interessante. E importante para todo mundo essa interação. Isso são todos os segmentos. E a arte também é a mesma coisa. É uma briga que eu procuro ter, né? A gente também não pode falar muito, que senão você fica aquele... Você fala, você é professor, parece um cara chato, né? Então eu bato muito no pé essa coisa do compromisso. Eu sou, assim, artista, eu penso coisas muito malucas, mas eu sou muito profissional. Eu gosto de cumprir prazo, entrego antes,
tem o preço bom. Você fala assim, nossa, até minha filha que é engenheira florestal brincava e ela, seu pai é artista? Mas ele tem tatuagem? Não, não tem. Ele usa brinco? Não, não tem brinco. Então não é artista. Ele fuma? Não, não fuma. Ah, não. Que artista que é esse, né? Assim, ele é bom porque ele faz isso assim, assim, assado. Ele já trabalhou para esses lugares, não é porque o pai dele colocou ele lá ou que ele é lindo, maravilhoso. Nem isso meu pai é. Né? Mas ele é profissional no que ele faz. Sim. E as pessoas vão atrás de profissionais. Sim. Às vezes chamar um profissional, o cara é muito bom, mas é reclamador, entrega atrasado, briga você com não todo chama mundo. mais. Né? Ou não escuta, das empresas é assim. O cara é muito bom, mas é um arrogante, não sabe tratar com os outros. Ninguém quer esse cara do lado. Acaba ficando de lado. E isso são todas as atividades são assim. Né? Então eu entendo que essa profissionalização do artista, do artesão, tem que estar nesse sentido. Né? Não é as pessoas que olham para o seu trabalho e falam, as pessoas não sabem admirar um trabalho. Não, você não está sabendo às vezes se apresentar, não está sabendo trabalhar o que você faz. Você tem que se rever. Terceirizar a culpa é um grande problema, eu vejo hoje. E é interessante que a semana passada nós estivemos aqui com o pessoal do Sindicato Rural. E eles, através do Senar, eles têm muitos cursos de profissionalização, tá? E tem uma parte desses cursos que é voltada para o desenvolvimento do turismo. E poucas cidades da Serra têm esse compromisso e essa parceria com o sindicato. Ele citou duas aqui. Tá, que abriu as portas e que deu condição deles trabalharem, e eu acredito que seria interessante outras cidades da Serra. Eles não pegam todas, tá, porque são regionalizados, mas ele pega 5 cidades da Serra. Se essas 5 cidades abrissem a porta para que eles colocassem esses cursos no município para treinar melhor todo o trading, eu acho que ajudaria muito. Sim. E são cursos gratuitos, não tem custo nem para a prefeitura e nem para a iniciativa privada. Essas parcerias são importantíssimas. A gente tem um grande empreendimento lá em Analândia, que é onde fica o pé do Cuscuzeiro, que é o projeto Pedra Viva, que nasceu de uma parceria com o Senar. Eles levaram o curso de turismo rural para Analândia, e nesse curso surgiu esse projeto que é até hoje ali, E a Analândia está junto aqui em Rio Claro, com o Sindicato de Rio Claro. Sim. Foram eles que estiveram aqui. Né? E isso eu acho importante, porque além de auxiliar a prefeitura para dar esses cursos sem custo para a prefeitura, o que é bom para o prefeito e para toda a comunidade, ainda abre a cabeça da iniciativa privada para que tenha essa profissionalização para atender o turismo. Sim, sem dúvida. A parte de arte, ela entra, acho que nesses pontos, sabe? Os gestores que têm a mente um pouquinho mais aberta, elas utilizam esses artistas para valorizar esses projetos que ele tem ali. O gestor também, inteligente, penso eu, não usa aquilo como politicamente direto, ele usa sempre como institucional. O institucional tem uma força gigantesca. A gente vê isso até da infância, jingles institucionais de infância que a gente lembra, às vezes até hoje. Né? Não os comerciais em si, não pelo produto que se ofereceu, mas é bom os gestores usarem esses artistas e artesãos para esses fins institucionais, né? E para ele vai ser de grandiosidade política. Muitas vezes ainda tem alguns que ainda, infelizmente, usam a política antiga. Eu tenho que fazer uma ponte, eu tenho que fazer um prédio, eu tenho que fazer não sei o quê. Tem que fazer, e às vezes a cidade não precisa daquilo. Óbvio que tem que ser feito essas coisas, né? Mas para cidades turísticas, as pessoas não levam o prédio embora nem a ponte. Lógico, o prédio tem que estar bom, leva a ponte fotos. Tem que estar boa. São fotos, são experiências que no outro ano, quando ela vem, até um tempo lá vendendo trabalho com folhas da minha chácara, caíam as folhas, fazia luminárias com as folhas das palmeiras. O pessoal vinha lá e falava assim, poxa, o Sérgio, legal, você vai estar aqui e tal, porque agora só volta ano que vem. Então são pessoas que não voltam a próxima semana, às vezes voltam só o ano que vem. E esse outro ano a pessoa volta esperando encontrar aquele artista que foi legal, aquele trabalho que foi bacana. Então esse tempo de investimento também do artista, ele tem que ser um pouco mais, um pouco maior. Não pode já que assim, o artista faz aqui, é para a semana que vem, acabou o evento, não. A pessoa vai levar aquela sensação e no outro ano, na outra temporada que ela vier, nas outras férias, ela quer encontrar aquela coisa legal que ela viu naquele momento. É interessante isso que você está falando, porque assim, eu já viajei muito com a minha esposa, desde infância com meu pai. Meu pai era um viajante
A gente ia para o litoral sul, litoral norte, aonde tinha rio para ele pescar, ele ia. E a gente acompanhava, lógico, os filhos acompanhavam, né? E eu cresci viajando. E muitas das cidades que eu viajei com meu pai, mesmo na minha adolescência, sozinho, agora eu volto com a minha esposa, porque ela também adora viajar e meus filhos também. E a gente criou aí a mania de colecionar o imã de geladeira. Tá? Então eu falei para ela que nós temos que voltar em todas as cidades que a gente já foi para pegar um imã de geladeira. Ela falou, mas pede pela internet. Eu falei, não, nós temos que voltar lá para pegar. E é justamente o que você está falando em relação à sua arte, né? A pessoa vai, gosta e pode voltar daí 1 ano, 2 ou 10 anos, ela vai te procurar porque ela gostou do que viu. É uma sensação. E principalmente quando eu faço coisa muito nova, como eu falei aí no começo, aquela coisa do novo que... Né, você não vai numa feira de arte e fala, eu vou lá para ver uma coisa nova. Não, você vai para ver alguma coisa. Se tem uma coisa nova, aquilo tem que entrar na mente da pessoa, ela vai trabalhar. Numa próxima vez, ela vai assim, eu quero dar um presente, eu vou usar aquele que eu vi diferente lá. Geralmente você vai numa feira para comprar colar, você vai ver que sabe que vai ver colar. Então tudo bem, você já vai no intuito de comprar um colar porque você sabe que vai ter colar. Agora quando você vê uma coisa muito diferente, você precisa dar um tempo para a pessoa assimilar aquilo, quando é muito diferente. Então tem que, todos os investimentos de turismo com artistas artesãos, tem que ter aquele tradicional da cidade e tem que investir também naqueles novos, porque esses novos vão realimentar a produção, né, da parte artística. Sim. E tem que ter o aspecto sempre cultural, que é importante, como eu disse. Eu com meus vou fazer 38 anos de profissão, né, de parte desde quando eu comecei na Riachuelo, com criação de vitrines. Na época não tinha computador, né, era tudo na mão. Riachuelo na Casa Verde? Na Casa Verde, na Leão 13. Minha prima trabalhou lá. Ah, é? Bastante tempo. Eu trabalhei lá de 87 até 90. Ela estava lá. Então ela... deve ter conhecido lá o pessoal do merchandise. Era uma época trabalhava na administração, então ela deve ter te conhecido. Sim, lá, provavelmente. Com certeza. Não vai lembrar porque eu tinha cabelo na época, mas foi uma época maravilhosa, porque eu aprendi muito, né, a coisa de não ter o computador. Então, essa experiência eu trago hoje também. Né? Mesmo com toda a parte de tecnologia, eu mexendo com programas 3D que eu mexo, muito bem Photoshop, programas de edição, mas essa minha experiência analógica, ela ainda é fundamental no meu trabalho. E isso passa para as pessoas, seja naquela folha que caiu na minha chácara para eu fazer uma luminária, vai essa experiência lá. A energia na arte é como na comida. Né? Eu falo assim, a mãe que faz a comida da mãe é gostosa porque vai a energia da mãe. Na arte também tem essa energia. São coisas que você compra no lugar, parece que vem uma energia diferente, mesmo sendo aparentemente uma coisa simples, né, ou mais rude um pouco, mas você percebe a energia que tem no fazer aquele material artístico. E esse artesanato, como você disse, você quer ir no lugar, pegar uma coisa daquela pessoa que faz a coisa lá. Você não quer ir lá, como eu falo pessoal, teve uma passagem ir para Águas e comprar o que você tem na 25 de março. Isso, nós fomos para uma cidadezinha, eu acho que é São Francisco Xavier, e eu peguei um porquinho de madeira, pequenininho assim, bem feito, bem... E quando eu mostrei para minha esposa, ela falou, você comprou um porco? Eu falei, não, eu comprei o artesanato de um porquinho de madeira, não foi um porco. E tá lá até hoje, tá lá bonitinho na estante. Tem gente que põe elefantinho, você comprou um porco. Exatamente, entendeu? Mas é a tradição da cidade, eles fazem aquele porquinho de madeira, então. e aquilo ficou famoso. Todo mundo vai lá para comprar o porquinho. Isso assim que o Sérgio falou. O Saci em Botucatu, né? Saci, o lobisomem lá em Joanópolis. Mas o que o Sérgio falou é muito importante, de você trazer a característica da cidade para aquele produto, né? Que eu acho que é uma coisa bem interessante de você capacitar o artesanato, que às vezes eles falam assim, não vou poder fazer o meu artesanato. Não é isso, né? É trazer características daquele local para o seu artesanato, para a sua arte, que vão realmente falar, olha, eu trouxe isso de Analândia, mas tem toda uma história ali, né? Isso é bem interessante. E a Analândia tem um artesanato próprio da cidade, uma coisa que especifica bem o que é a Analândia ou não? Ela não na verdade, a gente encontra muito o imã de geladeira do cuscuzeiro, essas coisas que mais que ligam. E o cuscuzeiro é muito... Eu até indo lá e falo assim, nossa, gente, isso aqui é que tem... A molecada, hoje a garotada, nem lembra. Eu fui com meus 7 anos, eu tinha 9, que eu fui ver Contatos Imediatos do segundo grau no cinema,
E tem um morro lá, que é do Cuscuzeiro, que é bem o morro do filme, né? Não sei se vocês lembram desse filme, Não. Contatos Imediatos. Eu lembro, mas não lembro do Eu Cuscuzeiro. também não. Que os alienígenas falam, nós vamos nos encontrar em tal lugar. Tá aí outra dica Tem uma pra história Camila. lá, tem uma história muito o morro disso. do Cuscuzeiro, É. né? Então eu vejo assim, como eu vim assim aberto, eu falo assim, gente, por que esse pessoal não explora isso? Mas Assim tá como Águas começando. de Lindóia, que você viu que eu fiz lá o mapa, né? Aham. Que Águas de Lindóia também, trabalhando lá com o Luan, que trabalhou na secretaria, ele falava assim, Águas de Lindóia não está investindo, porque eles falam que Águas de Lindóia é uma loira de camiseta molhada, ela se vende sozinha. Fala, não, cuidado, você precisa preservar essa imagem, as imagens duras. E Águas de Lindóia tem a água de lá, foi a água que foi para a Lua. Sim. A NASA pegou a água de Águas de Lindóia para levar E para a levou. Lua. Quer dizer, esse teria Eles que ser o exploram slogan isso. da cidade. Nossa Senhora. Mas lá em Analândia tem uma história interessante com extraterrestre, tem toda uma tem. magia. Inclusive, em um dos projetos da Paulo Gustavo, saiu um documentário interessantíssimo de um pessoal dali de Analândia, falando sobre isso, sobre essas experiências que algumas pessoas viveram ali, porque tem toda essa história, esse misticismo aí no extraterrestre, no Isso. Morro do Cuscuzeiro. Na verdade, você está brincando com o quê? Com o imaginário. Isso é Sim. super salutar. Isso Não tem atrai- mentira, isso atrai não muito tem, turista. Né? Assim como Sim. o lobisomem, o saci. Sim. É uma coisa que vira uma lenda. Isso é muito gostoso, né? Sim. Porque a pessoa vai ali, ela até vê mesmo, né? Você vai falando tanto que você vê. Olha, eu vi lá. Às vezes é um outro... Na arte a gente brinca muito com essa coisa do subjetivismo, né? Como uma É maneira como de você se chegar em liberar. São Tomé das Letras. É né? isso. Você Exatamente. chega lá em São Tomé, tem todo Tem toda uma história. misticismo acho que que te atrai. É. Né? O Morro do Amendoim, né? Que se chama, Morro que é do o quê? Amendoim, Que a- o carro sobe. o carro não sobe desce. sem estar Gente, isso é ligado. ilusão de ótica total, mas É. cria aquela coisa, não é uma pedra Cria que puxa. Né? expectativa. É. Mas eu acho que a história bem contada é isso. Você chega lá, você realmente vive aquilo. Eu cheguei lá em São Tomé das Letras por volta das 11h30, meia-noite, sem reservar. Que eu estava indo para Ouro Preto. Ouro Preto? Não era Ouro Preto. Eu estava indo para Tiradentes. Tiradentes. Aí, no meio do caminho, eu falei para minha esposa, vamos dormir lá? Eu não conheço, vamos entrar. E nós entramos. Rapaz, tinha tanta gente, mas tanta gente, num final de semana comum. É. Nada assim, é feriado. Eu não conseguia lugar para dormir. Nós conseguimos uma pousadinha bem simples, boa, mas simples, né? E para comer também não tinha onde comer. Era de madrugada, muitos bares e restaurantes abertos a noite inteira, só que você chegava, já acabou, porque estava lotado. E o que tem lá? Tem pedra e natureza. Então, mas não eu tem acho que é muita a busca coisa. da São Tomé experiência. Não tem. Falam que tem o túnel, né? Dali que vai É, até não sei é. onde no Chile. Que era uma também, passagem, viu? é fantasia. Mas é o que você busca, é a experiência. Exato. Você tá Muita naquele lugar e gente. sentir aquilo realmente, Exatamente. né? Então, A energia lá é muito boa. Sim. Porque todo mundo está lá curtindo a vida. Ninguém está lá preocupado em aparência. Ninguém está curtindo a vida. Exatamente. Tá? Esse Bastante é o bebida, gostoso. bastante droga, bastante gente boa, tem gente ruim no meio, Uhum. mas ninguém está ali para prejudicar ninguém está Sim. ali para denegrir a imagem da cidade. Pelo contrário, e está todo essas mundo coisas curtindo daí- a vida. Essas coisas da imagem, né? Dessas lendas, é o que às vezes leva a pessoa para o lugar, né? Então tem que ter a Sim. Analândia, assim, Brotas, Charqueada, Santa Maria, o que tiver, tem que ter esse apelo, né? Eu mandei pro meu amigo lá na última reunião da Serra, lá na cachaçaria Macaúba, né? Macaúba. Aqui não tem campeonato das cachaças, meu amigo faz coleção, ele falou, onde que é isso? Você tá em Analândia? Como que você foi aí? Não sei o quê. Então são aparentemente umas bobeirinhas, Sim, que mas chama que atenção. desperta nas pessoas uma coisa assim, eu vou para lá para ir naquele Eu fiquei lugar, muito, eu né? conheço a Analândia desde 2012, Uhum. 2010, 2012, que eu vinha pegar galinha aí. Na Nossa. Analândia. Tem ali onde nós almoçamos no último encontro, Uhum. naquela estradazinha ali tem um cara que cria pavão, gavião, galinha, pato, ganso, marreco, tem de Deve tudo. ter. Tem. E eu vinha de Barra Bonita com um rapaz que eu trabalhava lá, para ele ter um sítio, que é um pesqueiro, e ele vinha pegar esses animais aqui em Analândia. Então, desde aquela época eu conheço a Porque Analândia. galinha não tem outro lugar, só em Analândia. Só em Analândia? É, mas ali... Não, Tinha mas que ser ali a galinha de Analândia. tinha Não, que mas ser é de lá, Analândia. É, diferente. Ele pegou muita galinha ali, daquelas de raça, Brahma, Sim. se eu não me engano, Uhum. né? E pegou pavão, marreco, Uhum. bastante ganso, que esse cara criava só para vender, né? Sim. E a gente vinha muito aí. Aí quando eu comecei um trabalho em Corumbataí não tinha pousada.
Eu não tinha onde dormir em Corumbataí. Olha. Então eu dormia em Analândia e descia a estrada de terra até Corumbataí para poder trabalhar. Né? Hoje Corumbataí tem a pousada, tem mais 2 pousadas iniciando um trabalho, tem várias casas de aluguel. Então melhorou muito a parte de leitos em Corumbataí, que é uma evolução também do turismo na região. Sim, é uma consequência. E falando em leitos, a Analândia tem o que de leito? Quantos hotéis, quantos leitos oferece? Então, na verdade a gente tem alguns hotéis que são... Tem um hotel ali que é o mais antigo, que é o Alto da Boa Vista, ele fica bem no centro ali. E tem alguns outros que foram vindo em decorrência desse... no Donana, se eu não me engano. Vila Donana, Vila que também Donana. é um... Tem a cervejaria e o hotel no fundo. Tem o restaurante e o hotel isso. embaixo, né? E aí a gente tem outras pousadas, tem inclusive lá onde foi o almoço também é uma, que é a Cachaçaria Macaúva, mas tem o Chalé Macaúva, também é um meio de hospedagem ali. E o que a gente tem muito lá em Analândia são as casas de veraneio, são as casas de aluguel, Airbnb agora, né, tão famoso. Então a gente tem tudo isso. Tem uma pizzaria magnífica lá. Tem. Que é de um pessoal, não sei se eles são da Bahia, é bem diferente pra praça. Meu Deus, e agora? Bem de frente pra praça. Do calçadão? Não, na rua de cima do calçadão. É o... Uma pizzaria. Real Madrid. Deve ser. Que é uma pizzaria mais antiga. Eu fui com a minha esposa lá. Nossa, minha esposa... Até hoje ela fala. Da pizza? Da Bahia? Da pizza. Eu acredito que sim, pelo jeito. Lá mistura muito, tem bastante. Pelo jeito. Real Madrid, porque o dono gosta muito de futebol. E o time dele lá de Analândia chama Real Madrid. Mas não conhecia o dono. Tinha umas mulheres lá atendendo, muito gente boa, atendimento excelente. Que bom. A pizza maravilhosa. Minha esposa fala até hoje nessa pizza, que ela estava comigo nessa vez. Sim. E eu voltei mais 2 vezes sozinho lá. Mas até hoje a minha esposa fala, quando a gente for para Analândia tem que comer aquela pizza. Que bom. Mas muito boa. Isso é a coisa da energia que eu falei, né? Que você vai nos lugares. Atendimento excelente, excelente. Então, às vezes, lugar que faz a mesma receita, mesmo lugar, mas aqui é mais saboroso, aqui não é. É uma energia daqui energia, diferente daqui. Às vezes a comida nem é tão boa, mas a energia faz com que ela seja. O café que ele diz que é maravilhoso lá em casa, né? Além do posse de torrinha, que é muito bom, claro, a água de casa é muito boa. Então tem tudo também, isso, é um conjunto, né? Agrega um valor para... Mas eu acho que vai mais da experiência ou do espírito que você tá ali, né? Geralmente é o que você falou lá de São Tomé. As pessoas estão ali para se divertir, elas vão com esse intuito, né? Então a gente recebe os turistas as pessoas vão ali elas estão abertas, né? Eu lembro que a gente participou recentemente de um curso de turismo de bem-estar e saúde, que foi uma iniciativa da Precesp com o Senac. E a gente estava em Socorro e uma das moças que participavam, ela contou essa história do café, que foi bem interessante. Ela falou, olha, a minha pousada, ela tem ervas, né, eu cultivo ervas, a pessoa mesmo colhe, faz lá os óleos essenciais, e aí é toda uma experiência. A pessoa tomou um café com uma bolacha. E ela falou assim, nossa, foi o melhor café e a melhor bolacha que eu comi aqui, né? Da onde esse café? E aí... ela contou toda uma história do café e da bolacha, e a moça que trabalhava junto com ela falou assim, mas o café é Melita e a bolacha é Balduco. Ela falou, não. Mas era bom. Não, você tem que contar toda uma história ali, porque ela tá com esse intuito. Se você chegar lá e falar assim, olha, o café é Melita, vai acabar tudo isso que ela... Então ela tá aberta a essas experiências pra você ver, né? É a história do rei, né, que... pelado, né? Falou, só as pessoas inteligentes que vêm como eu estou bem vestido, sim, né? É isso aí. É aquela coisa. É por aí mesmo. Mas, e a arte, né? A cultura tem um pouco essa função. Tem. Eu tenho oferecido para todos os lugares, sempre quando alguém me pede, não me pede às vezes só um trabalho, eu sempre procuro agregar ou acrescentar alguma coisa nessa atividade. Assim como o Walter já foi me solicitar um trabalho, né? Eu procurei fazer de uma maneira já deixando assim um próximo passo. Não adianta eu encerrar naquele trabalho. Porque eu tenho entendido que a arte ela tem essa função de fazer progredir a coisa, não se encerrar nela, né? Então ela tem essa função. Então eu tenho pegado trabalhos desde empresas muito pequenas e até trabalhos maiores. Né? Então eu não tenho esse preconceito com ele não é famoso, aquele é grande, aquela cidade é pequena. Não, da mesma maneira que eu atendo Santa Maria da Serra, eu atendo da mesma maneira Piracicaba, que é um porte gigantesco, né, de diferença. Isso faz com que as pessoas se sintam bem. Até porque se você falava assim, faz um desenho de 100, faz um desenho de 1000. Para mim, o meu desenho é aquele desenho. Ele é 100 vale mil reais. O que você acha que vale. Vai ser uma questão de qual tempo eu vou precisar dedicar para desenvolver aquele trabalho. Então, eu não tenho preconceito assim com relação
a quem eu vou atender, né? Até comentando aqui com o Walter antes, né? Tem esse meu trabalho que eu estou fazendo lá no Aramate, que esse ano ainda vai estar aberto o parque, que é um parque tipo Inhotim, que é um parque maravilhoso, que vai trazer um público diferenciado, creio que até internacionalmente vai chamar atenção, mas é um trabalho de ponta, totalmente diferente a outros que eu atendo ali, às vezes uma pousada, uma empresa, mas eu atendo e trabalho com o mesmo profissionalismo. São atividades diferentes, me exigem algumas habilidades diferentes, mas eu atendo dessa maneira. Então esse profissionalismo na arte tem que contribuir mais com todos esses... Se eu sou artista, eu tenho que entender essa cultura que tem esse lugar e valorizar. Prova disso, esses projetos de leis de Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Eu estou fazendo um trabalho em São Pedro com o Gustavo Teixeira, uma animação pela Paulo Gustavo. Em Charqueada, agora tem um livro que eu estou desenvolvendo, e o Charquearte. E além também de um trabalho chama animação de Charqueada Patrimônio Musical, sobre a musicalidade lá de Charqueada, que poucos conhecem. Todos de Charqueada quase conhecem, mas os outros não conhecem. Quem vem passear quer conhecer isso, desse lugar. Né? Não precisa ser hiper famoso, mas tem que começar a se tornar famoso. E é interessante o que você falou em relação ao Aramate, que quando eu mudei para Barra Bonita, em 97, nós começamos a conhecer a região. Né? Como eu já falei, a gente gosta muito de viajar. E nós fomos para Brotas, nós acampamos na Bela Vista, que é uma cachoeira bem conhecida lá. Na época, acho que era a única que tinha camping lá em cima no patrimônio, e a gente foi. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Um tinha 3 anos, o outro devia ter 5. E a gente começou ali a primeira noite, foi próximo do carnaval. Só tinha a minha barraca. Uma escuridão imensa, só tinha um banheirinho para tomar banho. Eram 5 ou 6 banheiros, mas tinha um lá aberto para nós, porque era a única barraca que estava lá. Foi desbravador mesmo. E à noite, meus filhos chorando que queriam ir embora, com medo. Só que à noite eu não ia pôr o carro na estrada. Aí no outro dia a gente acordou, devia ter umas 50 barracas, mais afastado da gente. A gente falou, legal, agora tem gente, agora dá pra gente ficar os 15 dias que a gente havia programado. E aí chuva a noite inteira, aí durante o dia a gente saía, tava tudo bem. Voltava à noite, fila para tomar banho naquele banheirinho, que era um cubículo, né? Não tinha nada. A lanchonete não era lanchonete, ele vendia ali carne para churrasco, uma bebida fechada, e você se virava. E hoje a evolução que teve ali em Brotas, nos campings, tá, de 97 para cá, aquele recanto da cachoeira, você pagava, caso você quisesse fazer um rapel, tal, você pagava separado, mas era tudo aberto, era tudo livre. Na época ele estava começando a construir aquele restaurante que ele tem hoje lá. E hoje é um dos melhores lugares para se visitar em Brotas. Então essa evolução do turismo que a gente acompanhou de 97, 2000 para cá, Areia que Canta, quando nós fomos lá, Areia que Canta tinha a lagoinha, onde o pessoal pegava lá e esfregava areia para fazer o barulho, e ela vendia os doces que ela fabricava ali. Hoje é um hotel fazenda, um dos melhores que tem na região. Essa evolução que teve na região, tá, e que continua tendo, é o que vai atrair cada vez mais turistas, como você falou, até internacionais. E o Aramate é um dos empreendimentos que veio para somar com essa evolução. E a pessoa vai para esse parque, ela vai se hospedar na cidade. Ele visitou o parque, sobrou 2 dias, ele vai visitar ali a Analândia, ele vai para Brotas, ele vai para Piracicaba, ele vai para algum lugar ali, né? Então essa coisa do meu vizinho tá bem, deixa eu arrumar minha casa também, isso é importante. Né? Melhor do que ter a inveja é copiar a inveja, né? Exatamente, porque assim, se meu vizinho tem um café maravilhoso, mas eu faço uma coxinha, a pessoa toma o café lá e come a minha coxinha. Isso é automático. Ficar sem comer, sem beber, ninguém fica. Mas também ninguém vai para a cidade só para comer. É isso que ela vai para algum evento. No caso aí tem um Aramate, é uma exposição, é um show legal que vai ter, e a pessoa depois vai consumir o entorno que é natural, né? Então isso o pessoal está assimilando, eu percebo, né? Lá em São Pedro, principalmente onde eu moro e fico mais, eu percebi uma evolução muito grande nesses lugares todos, né? Mesmo a Analândia, né? O próprio Cadu ali do Vila Donana, que sempre investiu bastante na coisa
hambúrguer de carneiro dele, que é maravilhoso, Famoso. premiado. Sim. Né? Então são essas coisinhas, um vai puxando pro outro. Eu acho que o grande papel do gestor público é esse, né? Você planejar o turismo para fazer ele crescer organizado, né? E aí vem a iniciativa privada com os investimentos, né? Eu acho que Brotas é um exemplo disso, né? O gestor arrumou a casa e aí o investidor aparece. Mas principalmente pelo privado, né? O privado assimilou junto com o prefeito que tivesse. Mas se não tiver tudo Brotas planejado... sempre foi o propulsor do turismo na região, que eu estive ontem lá em Itaporanga, tá? E que é bem longe de Brotas, tá lá, divisa com o Paraná. E conversando com o prefeito, com o secretário de turismo, que a gente pretende fazer um trabalho lá também, e ele falou do plano diretor de turismo dele, que foi desenvolvido por um grupo de Brotas. Sim. Que é do Barreto, que começou o turismo que em foi Brotas. Ele que Então ele presta serviço, assim, o mesmo serviço que eu presto, ele presta também, e foi lá do outro lado do estado oferecer o serviço e foi contratado para ser feito. Por quê? Porque tem nome. É um exemplo bom, né? Brotas é um exemplo a seguir. E o Du é o propulsor, né? Sim. Se não fosse a dedicação dele quando ele foi prefeito, e a visão que ele teve na época, Brotas ainda seria aquela cidadezinha com cachoeiras abertas ao público, mas sem ganhar nada. Então, a hora que o gestor, né, arruma a casa, o investidor sempre vai aparecer. Exatamente. Porque aí o turismo gira, né? Temos esse lá em Águas, São Pedro, nós concluímos agora no final do ano a 4ª mostra de presépios. Você fala, mostra de presépio tem em todo lugar. Mas... Tem em todo lugar? Não conheço. Não, costuma-se ter em todo lugar. Sempre tem uma amostra. Sempre tem. Mas geralmente, qual foi a pegada que nós tivemos ali? Eu com a Alice Quadrado, né? Alice que até assumiu mais essa parte, foi pegar, por exemplo, trabalhos inéditos de presépio. Porque todo mundo às vezes tem coleção de presépio. Então ela pode montar uma amostra a hora que quiser. Sim. Nós colocamos que o grande lema nosso é, a cada ano, presépios novos. O tema é o mesmo, né? O presépio é presépio, que São Francisco criou em 1600 e pouco, para contar a história do nascimento de Jesus. Sempre foi assim, mas a intenção ali é para movimentar os artistas, artesãos, assim, ó, a cada ano a gente tem que fazer um novo. Então, a cada ano eu crio um presépio novo. Sim. Eu já fiz presépios pequenos, gigantescos lá para Águas em 2019, não sei se vocês acompanharam, eu fiz talvez o maior presépio do estado, só São José tinha 3 metros de altura, ficou na praça lá, teve uma repercussão legal, né? Mas com o tempo as pessoas falam assim, opa, isso aqui passa a ser um atrativo fixo do lugar. Sim. E a pessoa já vai lá, como eu disse, volta no outro ano esperando ver aqueles presépios, com a proposta de ver presépio novo. Eu vou muito a Santana do Parnaíba, que eu trabalhei lá durante 6 anos, né, em Santana do Parnaíba, e lá tem o presépio em movimento, tá, que são os articulados. E eu volto todo ano porque, apesar de ser o mesmo presépio, sempre está em local diferente, coisas novas, sempre, não é sempre a mesma coisa. Então a gente vai lá para tirar foto, fazer vídeo e tal, e aproveita para pegar o fundir, que é muito bom, que é bem de frente com o presépio. É que eu falo, pessoal, existe na parte de arte a coisa assim, existe a invenção, a criação e a inovação. Né? Então não vamos confundir as coisas. Inventar é quando você inventa uma coisa que nunca ninguém fez. Criação é usar coisas que já foram feitas e você dá uma sensação de novo, você criou. E a inovação é usar o que já tem e valorizá-lo, às vezes por meio de tecnologia ou algum outro meio. Né? Então você tem um presépio que quem inventou foi São Francisco, mas o nascimento de Jesus é aquilo lá e ponto. Fazer o presépio tem aqueles personagens de AX, então você não cria nada novo. Não tem muito o que criar, porque é aquilo ali. Você vai sempre estar o quê? Inovando. Então inovando é o apelo para sempre chamar a atenção para aquilo. Então muitas vezes você já tem uma coisa consagrada, mas você vai valorizar a inovação e não a criação, porque aquilo já foi criado. Então o artista ele tem que ter um pouco entender isso no lugar que ele está inserido. Sim. Não esperar que a prefeitura vai dar para ele, ou alguma empresa grande vai chamar. Ele tem que tomar essa iniciativa. Então eu cobro que hoje o pessoal tem tido o pessoal está sendo pouco ambicioso com a arte. Fica tudo esperando que dá. O governo não dá, não deu. Não, você tem que investir constantemente. Até brincaram na época da pandemia, falaram, pô, Sérgio, você na época da pandemia você sofreu, né, porque pandemia, eu falei, olha, eu vivo na pandemia há mais de 30 anos, para mim sempre a arte sempre teve na pandemia. Então, a pandemia foi só
um problema social muito grande, que para a arte em si, pelo contrário, eu até vendi mais quadros na época da pandemia do que em outras épocas. Porque a pessoa começou a ficar em casa, olhar para as paredes vazias, e falar, preciso ter uma coisa aqui. Eu vendi mais quadros na pandemia do que no normalmente. As pessoas começaram a observar o entorno, começaram a perceber a necessidade da atividade artística que lhes faltou para entreter aquele tempo que ficava com a família. Então começou a se valorizar a arte. E nesse ponto que eu entrei para explicar determinados pontos da importância da arte, não só como uma beleza estética, mas como produção humana, como reflexão sobre determinadas coisas, né? E atividade motora em si também, que foi se perdendo com o tempo, né? Tudo isso é muito importante para todo mundo, a gente inovar. Sim. Inovar sempre é bom para que você tenha sempre o que mostrar, principalmente para quem vem visitar a sua cidade e quer voltar um dia. E eu brinco de inovação, né? Eu até comentei também aqui com vocês, na TV Cultura, na TV Rá-Tim-Bum, tinha um programa chamado Papel das Histórias. Eram animações, falava sobre fábulas de La Fontaine, todas feitas em papel. Isso em 2012, quando eu encerrei lá. Mas eu já tinha participado da produção do desenho animado, o Cassiopeia, que é o primeiro feito em realidade virtual do mundo. Ele é obsoleto hoje. Ele terminou em 486 DX2. Sabe? O celular da gente tem 10 vezes mais processamento que aquilo. Ou seja, o que determina a modernidade não é equipamento, não é tecnologia, é o conteúdo que você está apresentando. Então eu posso às vezes fazer com a mão uma coisa que é mais moderno que uma coisa feita em computadores de última geração. Então, é essa informação do que é realmente moderno, o que é realmente inovação. Muitas vezes está ligado não só à tecnologia, mas ao conteúdo ou atividade artística que você está destinando para aquilo. Né? Então, oficinas que você oferece na cidade, não só aquela oficina de simplesmente pintar a cara, que tem que ter, acho legal, né? Mas tem que ter um apelo, tem que ter um a mais, tem que ter um plus isso. Em Analândia nós vamos pintar, mas a pessoa vai sair com a cara do cuscuzeiro. Não sei, estou jogando assim, mas a ideia é péssima, tá? Eu admito, mas tem que buscar uma inovação em cima do que você já tem como tradição. Você não precisa criar coisa nova, mas você tem que inovar o tempo todo. E a inovação gera a qualidade, a qualidade melhora, o entorno, o vizinho melhora, a praça melhora, a pessoa pinta a casa, pinta a rua, enfim. Uma coisa chama a outra. Eu acho que os incentivos do governo também é bem importante, né? Que nem eu vejo lá em Analândia, se não tivesse a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, a gente não tinha descoberto alguns talentos ali, que às vezes você sabe, aquele moço ali, ele toca uma música legal, mas por trás daquela música tinha tanta coisa. Então eu tive essa felicidade de chegar na secretaria, me deparar com os projetos da Paulo Gustavo, assim, maravilhosos, que eu achei, assim, as pessoas de Analândia têm uma criatividade. Tem um artista lá que eu trato bastante com ele criou para mim o logo novo da secretaria, e eu achei interessante isso que você falou. Ele me escutou, né? Ele falou: Camila, o que você pensa? Você me fala alguns elementos que eu vou te trazer minha ideia, né? E agora com a Aldir Blanc também tem alguns projetos que a gente conseguiu fazer um calendário cultural, que era uma coisa que não tinha muito tempo lá, e eu sentei com eles, falei: eu quero vocês aqui, eu quero essa ideia, o artista aqui que cria, e a gente vai colocar aqui para fazer o calendário cultural. Então, assim, eu acho que essas leis de incentivo foram importantíssimas para Analândia, que é uma cidade de pequeno porte, que eu não tenho uma dotação muito grande ali para a cultura, né? E essa lei, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, você vê muitas prefeituras que não souberam aproveitar. Exatamente. Tem gente devolvendo o dinheiro da lei, porque eu não encontrei o artista, ou não tem artista na minha cidade. Toda cidade tem artista. Artista tem no mundo inteiro, em todas as cidades, em todos os estados. Eu não entendo como um prefeito pode falar: estou devolvendo o dinheiro porque eu não tenho artista na cidade. Às vezes ele não procurou. A própria máquina pública ou milindres, né, pessoais ali dentro de uma gestão fazem perder essas verbas. Então a pessoa não entende, ou às vezes a falta de visão, sabe? Como eu disse, eu trabalhar com arte, quando eu crio uma coisa muito nova, como eu falei que o novo às vezes a pessoa abomina, às vezes eu estou falando alguma coisa com alguém, a pessoa não está entendendo o que eu estou falando. Não é que eu não estou entendendo porque eu não estou sabendo me expressar, é porque ela não tem esse repertório para entender o que é aquilo. E às vezes o artista você tem que confiar um pouco. É igual eu falar assim: não adianta você chegar para mim, Sérgio, e falar como eu tenho que desenhar. Assim como eu não chego para um Toquinho e falo como ele tem que fazer uma música.
Sabe, chega a ser até, ou você chegar no médico e falar, olha, se eu me passar a receita disso, que eu tô com esse problema assim assado. Você tem que confiar naquele profissional ou não confiar, que é um direito. Mas quando você precisa de uma atividade X, você tem que confiar naquele profissional que você tem ali no momento, né? Se o melhor artista seu é aquele, confie no trabalho que ele vai fazer. Pode não ser o melhor, porque nesse mundo sempre tem gente melhor e sempre vão ter os piores, né? E a arte, ela é orgânica, sabe? Ela muda, né? Eu tô com uma inspiração hoje, amanhã a minha inspiração pode estar um pouco melhor, mas eu tenho um repertório que isso nunca ninguém vai tirar, eu tenho uma experiência, né? Então a gente escuta sempre o que a pessoa quer, mas a pessoa também tem que entender que você tem uma experiência. Com marcas eu tenho muito essa coisa, né? Falo, olha, eu vou te falar da parte técnica, que apesar de ser artista assim, meu colegial foi técnico em publicidade. Eu entendo de fazer marcas e logotipo. Eu não vou fazer uma marca só porque ela é bonita, eu vou fazer uma marca porque ela é uma marca de um produto, ela não é um trabalho artístico. Esse aí da Serra, por exemplo, é uma marca, ela não é um trabalho artístico, ela é uma marca, ponto, né? Então a gente tem que ter esses diferenciais. E tem artistas que às vezes ficam um pouco melindrado, né? De você falar, olha, não gostei, eu não quero aquilo, né? É comum, mas tem que ter essa flexibilidade. É isso aí, estamos encaminhando aí para o final do podcast. Só deixando pode com você, fazer o Walter, seu... Esse foi lançado, esse almanac Shark Art aqui em Charqueada, pela Aldir Blanc, que a prefeitura lá comprou e movimentou lá para que acontecesse. Tem muitas bandas musicais lá em Charqueada, mas não tinha às vezes o profissional para trabalhar, ter uma atividade plástica como essa. É por isso que eu também assumi lá e deu essa permissão para fazer por lá. Certo. É um trabalho muito legal, que tende a ser uma referência até para possíveis promoções culturais de outras cidades. Eu vou deixar com vocês que foi lançado. É um material muito bacana. Que bom tá ali na sua tem no sua finalzinho apresentação, né? do vídeo, tem o finalzinho, entre outros, né? É um compilado de história, até da própria agenda cultural, artística e turística que vai ter em Charqueada, vai estar mensalmente nesse material. Começou com a Aldir Blanc, mas agora a prefeitura gostou, vai investir em manter mensalmente. Já sai da Aldir Blanc. Então ela serviu como um propulsor para... o início, né? Então, e você vê, você falou da organização, tá? O prefeito, no primeiro mandato dele, lá em Charqueada, ele não deu muita atenção para essa organização. Não que ele não deu atenção para a organização, pelo contrário. Ele organizou todo o município, então você não via grandes trabalhos voltados para o turismo ou para a arte. E agora, já de início, no segundo mandato, ele já está mostrando a cara, porque organizou o município para poder receber o turista bem. Que é o que você está fazendo em Analândia. Turisticamente, assim como a Analândia ficou esse período que você falou, né? Ficou meio... Charqueada também tinha uma imagem um pouco assim, nossa, mas não tem apagada, nada em Charqueada. Né? Não tem, nossa, e Charqueada tem muita A coisa grande dor é, por exemplo, alguém chega lá às vezes em Água de São Pedro, tem São Pedro, e fala, mas não tem nada para fazer aqui. Como não tem nada para fazer, gente? É falta da promoção, né? Sim, falta da promoção. Sempre tem o que fazer numa cidade. E às vezes a gente que é do lugar, você já está acostumado, você não liga. Mas então, por isso tem que fazer sempre essa inovação, para até a própria pessoa da cidade falar, não, tem coisa legal agora aqui. E quando nós fizemos o plano diretor de Ipeúna, tá? Que Ipeúna foi o último MIT que nós conquistamos, que foi a vaga 140, e nós passamos, nós subíamos a serra ali e passava por Charqueada. Muita coisa boa de Ipeúna está em Charqueada, e muita coisa boa de Charqueada está em Ipeúna, é a integração. Tá? E Charqueada nunca mostrou. Não vê limite de município. Não, ele está na trilha, ele nem sabe onde ele está. Exatamente. É o sucesso da serra, né? É o sucesso da serra, por isso que é importante a integração. Então eu queria aqui convidar o Sérgio para dar as suas palavras finais aí do nosso podcast, o recado que você quiser dar, e depois a Camila. Legal. O recado que sempre fica é sempre aos gestores, empresas e quem tiver envolvido ou quer fazer alguma coisa ligada à arte, consulte os artistas, converse com os artistas. Às vezes eu sei que às vezes é uma linguagem complexa ou diferente você tratar. Não é como comprar um produto, né, comum. Sempre tem que ter uma boa conversa. Eu procuro sempre explicar muito o que eu faço para ficar muito claro qual é o investimento que essa pessoa vai fazer. Tenho oferecido para essas cidades que eu tenho
prestado trabalho, não só uma criação artística, mas também dá a possibilidade do desenvolvimento. Como diz também uma das fábulas lá que eu fiz da Assembleia dos Ratos, não adianta você ter uma ideia maravilhosa que não dá para realizar. Ideia que não dá para realizar não é ideia boa, ponto. Ela parece boa, mas não dá para realizar, ela não é boa. Então eu sempre procuro viabilizar, né, trabalhos que são realizáveis e que vão alcançar aquilo que a cidade, a empresa, ela acredita que possa ter com aquilo. Então eu sempre procurei trabalhar profissionalmente assim e tenho atendido a Serra do Itaqueri como um todo dessa maneira. A Analândia acho que agora vai me contratar depois para alguma coisa, né? Não é possível depois de tudo que eu falei, né? Mas eu já mudei no mapa lá, antes tinha um desenho qualquer lá, eu mudei no mapa, eu pus um camelo, e um cuscuzeiro, um cuscuz. Aí a pessoa fala assim, mas tem camelo lá? Não, 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 é um morro que chama Morro do Camelo. Então nesse ponto já foi legal, porque chamou a atenção, para camelo em Analândia, esse cuscuz o que que é? Tá aí outra dica, ó, contratar uns camelos para fazer passeio. Exatamente. O calor tá igual de deserto já, né? Já aproveita. Obrigado, Sérgio, pela presença. Então é isso que é importante. Agradeço a sua presença, foi muito bacana. Eu que agradeço. Toda essa explicação artística que você nos passou. Imagina. Muita coisa eu não conhecia e agradeço muito a sua presença. Camila, tem algum recado? Não, queria agradecer mais uma vez o espaço nesse podcast que vai ser assim uma das parcerias mais importantes agora da nova gestão, né? Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Pedir para as pessoas compartilharem também, né? E eu acho que é isso. Estou aqui, quando precisar, estou à disposição. Você vai ser uma das pessoas que mais vai aparecer nesse podcast, porque nas entrevistas com os prefeitos, como você é a presidente da Serra, em muitas você vai estar presente também. Sim. Espero que sim. E essa é uma das funções, né? A gente, na verdade, capacitar e organizar todo o trade aí, para que conheçam a Serra do Itaqueri. Estou à disposição. Que bom. Queria agradecer a sua presença também, Camila, Sérgio, agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade para nós e agradecer a minha família, a minha esposa, que sempre me dá esse espaço de tempo para estar vindo para cá, para a região, não só para trabalhar. Que me deixou também. Então, você tem que agradecer e valorizar, porque não é toda esposa que te dá essa liberdade de trabalho como as nossas dão. Então, agradeço muito a Deus por esse momento. Amém. Obrigado. E vamos encerrar.